homem e um adolescente mataram, quer dizer, 2 terroristas praticamente, mataram ao menos 8 pessoas e feriram outras 10 em um ataque a tiros na escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, na manhã dessa quarta-feira. As vítimas são 5 alunos, 2 funcionárias e o dono de uma locadora de carro próxima ao local. As 2 funcionárias foram identificadas como Eliana Regina de Oliveira Xavier, agente de organização escolar, e Marilena Ferreira Umezu, coordenadora pedagógica. 4 alunos morreram no local: Pablo Henrique Rodrigues, Cleiton Antônio Ribeiro, Caio Oliveira e Samuel Melquiades Silva de Oliveira. E um quinto, Douglas Murilo Celestino, morreu enquanto era levado ao hospital. O dono da locadora é Jorge Antônio Moraes, que chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. Os assassinos, Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, e Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, são ex-alunos da instituição e também se mataram. Eu falei Tauti aqui porque são 2 6 seguidos, não sei se o dele se pronuncia Tauci ou Tauti. Os disparos começaram por volta de 9 horas, quando Luiz e Guilherme foram até a locadora, atiraram em Jorge e roubaram um carro Onix branco. Então, ambos foram até a escola, onde entraram e dispararam contra os alunos por volta de 9h30 da manhã. No momento em que viram os policiais chegando, eles se mataram. Em primeiro lugar, Augusto Nunes, toda a nossa solidariedade, evidentemente, aos familiares, àqueles que estão feridos, a todas as pessoas envolvidas que trabalhavam na escola lá em Suzano. Evidentemente, um dia trágico e triste para todo o Brasil. A gente está na cobertura especial da Jovem Pan desde cedo, trazendo todas as informações a respeito desse massacre. A gente vai falar, evidentemente, sobre a exploração política que nasce a partir dele. Agora, é sempre bom, Augusto, deixar muito claro que eu sempre deixei aqui nesses casos, que acontecem com muito mais frequência e tradição lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, mas não é o primeiro no Brasil. Teve aquele massacre, por exemplo, em Realengo, lá no Rio de Janeiro, que é o seguinte: se uma pessoa quer matar outra pessoa, às vezes é muito difícil de evitar. Então, há criminosos, há psicopatas, há malucos que podem pegar em armas, sejam legais, sejam ilegais, e sair atirando em algum lugar. Ou mesmo pessoas dirigindo com o porte de um automóvel, podem olhar pedestres na rua, num ponto de ônibus ou num lugar movimentado, num evento onde há uma multidão, e sair atropelando, como aconteceu várias vezes também lá na Europa. Aconteceu na França recentemente. Então, isso é possível e às vezes é muito difícil de evitar. Então surgem alguns debates, Augusto, que muita gente tem uma solução 100% eficaz na cabeça. Fica parecendo que se fizesse isso ou se fizesse aquilo, haveria uma solução perfeita. Eu sempre falei aqui, em termos de flexibilização da posse de armas ou do porte de armas, o seguinte, para começar o debate, a premissa inicial: com flexibilização ou não de posse de armas, morrem pessoas vitimadas por criminosos, com ou sem. A gente tem que fazer um debate sincero sobre medidas de segurança, sem histeria, para ver como é possível minimizar, evitar e, eventualmente, até interromper um massacre como esse. Em geral, nesses casos, surgem aqueles debates sobre colocar detector de metais nas escolas, ter uma ronda em torno, mobilizar a polícia para a região das escolas, ou o professor ter uma arma, como chegou a ser cogitado nos Estados Unidos. O Donald Trump acabou falando isso, foi criticado. Surgem várias propostas e ninguém chega a uma conclusão especial que vá proteger todas as crianças. O que existe nos Estados Unidos muitas vezes é o argumento de que as escolas acabaram sendo uma gun-free zone, quer dizer, uma zona livre de armas. Então, raramente há alguém por perto para reagir quando um assassino desse começa a atirar em todo mundo. Muitas vezes já aconteceu, e isso boa parte da imprensa não gosta de falar, nesses massacres, sejam em escolas ou em outras gun-free zones, de haver alguém armado por perto, seja um policial à paisana ou seja simplesmente alguém que tinha alguma licença especial, e a pessoa ir lá e matar o assassino e interromper. Quer dizer, o sujeito poderia matar 12 pessoas, mata 2, porque poderia continuar matando, mas foi interrompido. Então, tudo é preciso ser levado em consideração na hora de se travar esse debate. Mas, nesse momento, a gente, com
com prudência, está coletando as informações relativas ao caso. Quer dizer, é preciso saber como é que era a família desses assassinos, como é que era a postura dele nas redes sociais, que está surgindo aí, um deles pelo menos tinha posts falando em violência, etc., de onde vieram as armas, enfim, então todas as informações precisam ser colhidas para a gente ver exatamente o que é possível fazer para melhorar essa situação. Perfeito. Infelizmente, e sabe-se disso há muitos milhares de anos, o ser humano tem defeitos de fabricação. Eu tenho um irmão que morreu recentemente, Flávio Nunes da Silva. Ele era promotor, trabalhou muitos anos, cuidou muitos anos do presídio de Araraquara, que é um dos mais violentos do Brasil. E ele conviveu, por motivos profissionais, com assassinos patológicos. E ele dizia o seguinte: olha, a mente criminosa, ela é inexplicável. Sobretudo quando alguém comete um crime e em seguida se mata. Ele leva os mistérios que cercam esse tipo de comportamento para o túmulo e jamais se saberá qual foi exatamente a motivação. É um gesto, é uma manifestação de loucura. É isso que precisa ser visto, porque eu acho ridículo no momento desse você tentar uma discussão ideológica para explicar o inexplicável, que aliás é justificado pela condição humana. São defeitos mentais, é defeito na máquina, que é o Homo sapiens. É isso aí que nós somos. E também, infelizmente, isso aí acontece com uma minoria ínfima. É o que nos consola. Esse fato, o espanto, o pasmo, a perplexidade provocados por este caso são a prova de que é incomum isso acontecer. Você não tem epidemias, né? Não são epidêmicas essas manifestações de violência. A gente fala dos Estados Unidos, mas mesmo lá, se você pegar o universo, sem minimizar a tragédia, o universo das escolas, você vê que isso acontece raríssimas vezes. Exatamente. E aí aparece alguém oportunista, insensível, dizendo, isso é fruto do clima de violência. O que é isso? Você tem, por exemplo, um clima de violência permanente na Venezuela e você não tem ataques diários a escolas, a orfanatos, a asilos. Isso aí é uma coisa muito rara. Então, o que nos resta é lamentar, né, profundamente esse tipo de tragédia, manifestar a nossa solidariedade aí aos sobreviventes, aos parentes dos mortos, e a gente tem de se conformar com a impossibilidade de explicar certos atos dos seres humanos. É isso que acontece. São assassinos que por algum motivo misterioso, jamais se saberá exatamente o que os levou a fazer isso, eles resolveram simular, fabricar bombas, que eram simulações, né, simulacros, não eram bombas de verdade. Eles usaram armas medievais. Eu fiquei perplexo por ver aquela besta que a gente só vê em filmes. Eles levaram flechas. O que é que faz alguém agir assim? Armas de todo tipo, e assassinaram o tio de um deles, profissionais da escola, alunos. É um negócio que não é lógico, e o que não é lógico escapa à nossa compreensão. Então o que aconteceu foi uma tragédia que felizmente, de novo, não se repete, não é rotina, não se repete com frequência e, portanto, não pode servir de base para a formulação de teorias que só comprovam o oportunismo e a insensibilidade, repito, de certos políticos.
Só fazer um registro que mais cedo as informações ainda estavam desencontradas, então primeiro circulou a de que os assassinos teriam 20 e 25 anos. Depois se confirmou que um deles tinha 17 e não 20, quer dizer, 17, uma idade que ainda é considerada adolescente. Muita gente chama já de jovem, não mais de adolescente, mas enfim, menor do que 18 anos. E o outro sim tem 25 anos. E só para completar, Felipe, e diga, eles sabiam o que faziam, sim, o que torna o caso mais intrigante. Eu não estou achando que, não estou dizendo que são malucos, que de repente tem um delírio e fazem, não, eles sabiam, eles planejaram o crime, mas a mente são assassinos patológicos e esse tipo de mente criminosa é inexplicável. Não há uma explicação lógica para isso. José Maria Trindade. Todo crime choca, é repugnante, mas esse tipo de crime é muito mais, né? Porque ele agride toda a humanidade. Pessoas lá de outros países, Estados Unidos, Inglaterra, França, quando eles leem o que aconteceu aqui no Brasil, as pessoas ficam sentidas e pode-se chegar até a chorar, porque é um crime contra mesmo a humanidade. Contra todo tipo de pessoa. Você tem toda a razão, viu, Augusto? Isso é um defeito talvez genético, ninguém sabe exatamente explicar, e a situação da saúde mental no Brasil foi relegada a terceiro plano. Não existe nenhum projeto, não existe nenhum programa, não existe nada que dê apoio a isso. O Brasil, o país, paga muito caro por esta, vamos dizer assim, por este esquecimento da saúde mental das pessoas. O ex-deputado Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais, ele é inclusive Juiz de Fora, ele conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados a extinção dos manicômios no Brasil. Não se pode mais fazer. Isso acabou provocando problemas muito grandes para as famílias que não sabem o que fazer com os surtos, né? Quando se tem um surto, geralmente a família liga para a polícia, olha, sinto muito, não é com a gente, ele não cometeu crime, está quebrando a casa. Aí liga para o SAMU, não é por aí, não é, o SAMU não é tratamento. Não existe um local, é muito complicado, existem hospitais dias e existem clínicas particulares caríssimas e só em casos excepcionais e durante o surto é que estão sendo internadas essas pessoas. Este é um problemão. Agora, neste caso aí, de pessoas que aparentemente são normais, né? São pessoas que têm uma demência que convive com pessoas no dia a dia, até pessoas pacatas, introvertidas, algumas pessoas até boas e que acabam provocando esse tipo de dano permanente na sociedade. E o Brasil atravessou a ponte, não é mais nem a pinguela, não, atravessou agora a ponte, porque a partir daí é preciso reagir. Eu conheço algumas escolas públicas aqui em Brasília em que você pode simplesmente entrar no portão, puxar o tranco do portão e entrar. Pronto. Isso vai ter que mudar por conta exatamente de procedimentos assim. Além das vidas roubadas, 8 vidas roubadas, essas pessoas tiram a paz das pessoas. Quem passa pelos Estados Unidos conhece o que é uma segurança reforçada. Primeiro, fica muito caro economicamente, muito chato, suprime liberdades e é muito pesado, porque todos veem todos com desconfiança. Este é o saldo de uma tragédia como esta, que não cessa, ela será eterna, ela vai ficar como uma marca, como uma cicatriz na vida das pessoas. Então, eu acho que isso acabou levando o Brasil, e é preciso, né, a repensar como tem feito até agora, primeiro com a saúde mental. Isso era para ser detectado, isso já é possível ser detectado. Augusto, hoje eu ouvi de um integrante do governo sobre a possibilidade de se criar o projeto de identificação desse tipo de coisa. Hoje já existem mecanismos, já existem maneiras de pensar na internet, alguma desconfiança disso, mandar profissionais investigar, e é isso que deve ser tentado pelo governo a partir de agora. É um ponto de mudança.